Oh. Já que a gente falou de Isaías 60, pode abrir a tua Bíblia aí em Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Quem achou, diga avivamento. Quem não achou, diga sustentável. Esse aqui é um presente para a família. Eu ia entregar para o pastor Chico. Eu ia entregar para você, pastor. Eu vou entregar outro, porque no momento que eu entregar, eu sentia que era para a tua filha. Eu sentia Deus te dando um manual onde você vai treinar avivalistas. Deus vai te usar como uma voz para treinar mulheres avivalistas para a nossa nação. Deus te deu uma mente, você é muito profética, mas você também tem uma mente que é muito de ensino, de mestre, algo muito organizado, e eu vejo essas ferramentas sendo importantíssimas para que Deus levante uma geração de mulheres valorosas na nossa geração. E eu declaro que por onde você passar, você vai levantar avivalistas, mulheres de Deus, que vão ter famílias saudáveis e vão estabelecer o reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Isaías capítulo 60, depois você pode pegar o teu livro ali atrás. A palavra diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim: a glória do Senhor vai nascendo sobre a sua vida. Chacoalha mais forte, olha para ele no olho com cara de crente e fala assim: meu irmão, se prepara, porque Deus vai te levantar nessa temporada como nunca antes, e Deus vai te usar para o maior avivamento que o Brasil já viu. Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Versículo 2: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Sabe o que eu creio que Deus está fazendo na nossa geração? Ele está despertando a igreja para o maior avivamento que a nossa nação jamais experimentou. A minha esposa, ela está lá em casa com meu filho hoje. A minha esposa é americana, e nos Estados Unidos existe uma cultura que quando você vai pedir uma mulher em casamento, você pede com uma aliança de diamante. Quem que já ouviu falar isso? Tá, é uma aliança de diamante. Eu falei: Deus, eu estou apaixonado por uma americana, o Senhor falou que eu vou casar com ela, então eu vou olhar a aliança. Eu entrei na internet, isso alguns anos atrás. Quando eu vi o preço da aliança de diamante, eu falei: quer saber, é só cultural, não pega nada, não tem problema. Naquela semana um amigo meu me liga, ele fala assim: Eduardo, eu estava orando e eu sei que a sua futura esposa é americana, e Deus me falou: sabe esse aumento da promoção salarial que você teve? É para comprar a aliança da esposa do Eduardo. Ele me ligou, ele falou: eu sei que ela é americana, não precisa se preocupar com o preço, eu quero honrar a tradição americana, eu vou comprar uma aliança de diamante. Tem alguém que quer casar bem aqui? Levanta a mão. Você que quer casar bem, você quer, tá, fica com a mão bem levantada. Dá uma olhada aí à sua volta, vê se você encontra alguém que quer casar bem também. Agora, quando você vai comprar uma aliança de diamante nos Estados Unidos, o que o vendedor faz? Ele pega aquela aliança e ele estende no fundo daquela aliança um pano preto. Por que ele estende um pano preto atrás dessa aliança? Para que o contraste da escuridão daquele pano possa aumentar o brilho daquele material. Sabe o que eu estou falando aqui hoje para você, e aquilo que Deus está falando para a nossa nação? É que toda escuridão que nós vemos no Brasil é simplesmente um cenário para que Deus desperte a igreja e a glória dele seja vista através da sua vida. O que eu quero falar para você hoje, meu irmão e minha irmã, é que nós temos autoridade para estabelecer o reino de Deus aqui na terra.
Dudu, mas o mundo está muito escuro. Ah, mas é muita corrupção. Ah, mas é muita violência. Ah, mas é muita imoralidade. Eu sei, as trevas cobrem a terra, mas sobre você a glória do Senhor virá surgindo. O que eu quero propor para você hoje é que toda a escuridão do Brasil é o cenário para que a glória de Deus seja liberada sobre a igreja, e que o mundo veja a igreja de Jesus na nossa nação como nunca viram antes. Você tem autoridade, cara. Você tem autoridade. Nós precisamos entender que Deus não está fazendo algo que Ele fez no passado, como que levantando apenas um homem de Deus ou dois homens de Deus. Deus está levantando a sua igreja. Você é a voz de Deus na sua escola, você é a voz de Deus na sua faculdade, você é a voz de Deus na sua empresa, você é a voz de Deus na tua família. Só que muitas vezes nós colocamos uma mentalidade escapista e pessimista em relação ao reino de Deus, e a única coisa que a gente sabe fazer é se proteger. Então a gente se une num corpo, dentro de quatro paredes, para se proteger do mundão que está muito escuro. Eu falo para você, não mais. Não mais. Não mais sobre a igreja brasileira se protegendo. O que eu quero falar para você é que nós estamos atacando. Nós estamos atacando, cara. Você tem que ter uma mentalidade de vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós não estamos nos defendendo no mundão. E se eu falar para você que o diabo tem muito mais medo de você do que você tem medo do diabo? Presta atenção nessa afirmação de Jesus, lá em Mateus capítulo 16: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ler isso de novo, porque isso aqui é a palavra de Deus, não é a minha opinião. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado dos céus. Naquela reunião profética com os discípulos, Jesus pergunta a eles: quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é o profeta. E Jesus ele para e fala assim: e vocês? Sabe o que Deus está tirando do nosso meio? Um cristianismo de papagaio. Eu tenho pastor na minha vida, eu faço parte de uma família na fé, eu sou pastor, eu me alimento de livros, eu me alimento de YouTube, eu faço tudo que você também faz. Mas o que Deus está falando para a gente é: esquece por um tempo aquilo que você ouve de outros e construa o seu próprio poço. Nós precisamos construir o nosso próprio poço. O que Jesus está falando é: diminui o volume do YouTube, fecha a porta do teu quarto. Pedro, quem você diz que eu sou? Você está entendendo o que Deus está fazendo com a nossa geração? Eu honro homens de Deus. Você não tem ideia o quanto que eu sou alimentado pelo apóstolo da igreja que vocês frequentam, o quanto que eu estou me sentindo em casa, do tanto que eu já bebi dessa fonte e bebo ainda. Agora, se a gente entende o modelo de Jesus, ele diz: convém que eu vá, convém que eu vá, e o Consolador virá, e vocês farão obras ainda maiores do que eu faço. Então Jesus está falando: eu sei que vocês estão ouvindo muita coisa, diminui o volume. Quem você diz que eu sou? 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 Qual que é o teu relacionamento? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O mundo pode falar que você é Jeremias, o mundo pode falar que você é o profeta, o mundo pode até enlouquecer dizendo que você é João Batista, mas eu sei, eu vi os milagres, eu vi mortos ressuscitarem, eu vi paralíticos andando. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaste, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fala comigo, autoridade vem com entendimento de intimidade. O que Jesus está falando? Você não teve essa revelação sozinho, o meu Pai que está no céu te deu. Quando você tem a revelação do teu Pai que está no céu, Ele revela quem você é. Tem uma geração lá fora perdida, com crise existencial, não sabe o que fazem, não sabem quem é, tentam ser um eco, e Deus está falando, se ao menos você contemplasse a minha face, eu revelaria por que você nasceu. Ninguém, o teu pai, a tua mãe, ninguém te conhece melhor quanto aquele que te criou. Efésios capítulo 1 fala que você foi eleito nele, gerado nele, antes da fundação do mundo, para ser filho santo e irrepreensível diante dele em amor. O que isso quer dizer? Que antes de você vir para Navegantes, antes de você nascer, você já tinha sido desenhado por Deus por um propósito específico. Deus te escolheu nele. Essa palavra escolheu no grego vem de eklegomai, que quer dizer escolher para si um dentre muitos, dentre milhares, dentre milhões. Deus falou, você vem, você vem, você, mas eu estou longe, vem que eu te curo, vem, mas eu estou sujo, vem que eu te limpo. Você, mas eu sou pecador, vem que eu te santifico. Ele está chamando uma geração, falando, contemple a face de Deus. Ele vai revelar quem vocês são. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual que era a pedra? Pedro? É claro que não. A pedra que Jesus se refere aqui é a revelação de Pedro. Pedro diz, tu és Cristo, e Cristo fala, sobre esta pedra, essa revelação, esse fundamento, eu vou construir a minha igreja. A igreja está construída no fundamento de Cristo. Então Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que aqui está construído no fundamento de Cristo? Eu quero falar para você, eu quero profetizar para você, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Ah, mas o mundo está muito escuro. Eu quero profetizar, as portas do inferno não vai prevalecer contra você, não vão 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 prevalecer contra você. A sua família será abençoada, o seu trabalho será abençoado, as suas mãos serão abençoadas. O que eu quero falar para você é que você está atacando. Cada passo que você dá para dentro do teu propósito, o inferno tem que retroceder. Aleluia! Deus está levantando hoje aqui uma geração de homens e mulheres de Deus com sangue nos olhos, homens e mulheres com convicção, que vão invadir a política dessa cidade, que vão acabar com as crianças da rua dessa cidade, que vão acabar com a violência, se é que existe nessa cidade. O que eu quero falar para você é que o Evangelho de Cristo não vem apenas para tocar a tua alma, ele vem para reformar uma cidade, uma nação, um sistema. Pastor Eduardo, o que você está falando? Eu estou falando para você que a autoridade que Cristo te deu não é apenas para encher a igreja. Não é. Os números hoje nos mostram que no Brasil nós temos aproximadamente 60 milhões de evangélicos. 60 milhões. E a cada ano um escândalo diferente. O inferno invadindo as faculdades e as escolas. O índice de divórcio na igreja é o mesmo fora da igreja. E a gente está falando, 60 milhões. O que eu quero falar para você é que Deus não quer 60 milhões de evangélicos, Ele quer 60 milhões de filhos e filhas. Como que seria a nossa nação se ao invés de 60 milhões de evangélicos tivéssemos 60 milhões de discípulos?
soldados do exército de Cristo. Senhor, qual que é a missão? Entra na sua escola e leva o reino de Deus para sua professora. Correto? Você se alistou no exército. Jesus não morreu naquela cruz para apenas salvar a sua alma. Ele morreu para te trazer vida e vida em abundância. O que eu quero dizer para você é que se você está vivo, você está respirando, você consegue se movimentar, Deus tem um propósito na sua vida. Senão a gente precisava de 2 ministérios, o evangelista e o assassino. Você traz o cara para Jesus, aceitou, bum. Se você está vivo é porque Deus quer manifestar a beleza do reino dele através de você. Ele tem um propósito para você. Tem alguém me entendendo aqui? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. É hora da igreja brasileira atacar. É hora da igreja brasileira atacar. É hora da igreja brasileira atacar. E quando o inferno ouvir o barulho do arraial, oh Senhor, levanta uma geração no nosso país que vai estabelecer o seu reino nessa nação. Nós oramos, ó Deus, por Isaías capítulo 60, que o Senhor nos levante hoje com uma geração de homens e mulheres com fogo nos olhos. Chora, Eu lembro, 2 anos atrás, eu fui com minha esposa junto a um prostíbulo, um bairro chamado Itatinga. Quem já ouviu falar de Itatinga? É o maior bairro de prostituição a céu aberto da América Latina. Mais ou menos 3.000 mulheres, garotas trabalham naquele local. Nós entramos num período de jejum, de oração, nós fomos até lá. E eu lembro que a gente saiu do carro, fomos para a primeira mulher que nós vimos. E às vezes a gente fica assim, no evangelismo: Deus, mas fala o que o Senhor quer falar. Quem que já sentiu isso? Tipo, Deus, se o Senhor não me der uma palavra, não fala. Pode ser bem sincero, levanta a mão. Tá. Eu te garanto que toda vez que você der um passo de fé, os céus vão vir junto com você em retaguarda. Não fica pensando muito. Pensa o seguinte: eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Você vai preferir voltar para sua casa dizendo errei, do que voltar para sua casa dizendo ao menos eu deveria ter falado aquilo que eu estava sentindo e aquilo que estava queimando no meu coração. Hoje no Uber, vindo para cá, eu e o Paulão, de repente, eu e o Paulão conversando, e aí lá no final do Uber, o Espírito Santo falou: cara, você nem falou de Jesus para ele. E a melhor coisa de falar de Jesus em Uber é porque você está pagando, ele tem que ouvir. E eu virei e falei: cara, eu posso orar por você? Posso, pode. Oramos por ele. Cara, existe um chamado na sua vida de liderança. Você sempre foi capitão nas equipes que você jogava. Aquele cara olhou: faz sentido. Quantas vezes eu errei? Deus não está preocupado com o número de acertos. Ele está vendo o seu coração, a sua tentativa, a sua motivação. E naquele prostíbulo a gente vira para aquela mulher: posso falar de Jesus para você? Aquela mulher olha para mim, ela fala assim: eu te conheço. Aí eu virei para minha esposa: não conhece. Não conhece. Vamos esclarecer. Não conhece. Eu te conheço. Falei: não conhece. Falei: amor, tudo bem, fica tranquila, não está se confundindo. Eu te conheço. Você não é aquele cara que prega no YouTube? Eu falei: conhece? Você me conhece? Se eu falar para você que a luz de Cristo está invadindo lugares que a gente nunca imaginou, e se eu dizer para você que existem políticos hoje, longe de Deus, escrevendo para homens de Deus dizendo: eu preciso me arrepender. Pessoas na mídia dizendo: eu preciso ouvir do Jesus que vocês carregam. A gente começa a falar de Jesus para aquela mulher, de repente a gente vê 3 mulheres em uma outra esquina, num bairro tomado de perversidade, lotado com trânsito, numa tarde. Nós vamos até aquelas 3. Prazer, meu nome é Eduardo, essa aqui é minha esposa Kristen, a gente quer orar por vocês. A gente não quer oração.
Falei, por favor, vai ser bem rápido, é uma oração simples. Não, a gente não quer oração. Vocês estão atrapalhando aqui a movimentação. E eu falei, cara, agora eu vou ser aquele crente chato. Quem conhece um crente chato aqui? Pode ser sincero, levanta a mão se você conhece um crente chato. Tá. Se você não levantou a mão, talvez você seja o crente chato. Eu falei, olha, é a última vez, vai ser rápido. Posso orar por vocês? Pode, vai. Entra aí na casa. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando numa casa de prostituição com a minha esposa. Nós demos as mãos. Tipo, olha essa cena, a gente deu a mão. Eu falei, Deus, eu não quero aqui uma oração genérica. Faz algo poderoso. De repente sai da minha boca. Eu não pensei, eu não tive uma visão. Saiu da minha boca. Eu virei para a mulher do meio. Você tem um filho que vai começar a falar para você que quer ser cientista. Ela fala assim: como que você sabe? E por dentro eu estou assim: yes. Glória a Deus. Meu irmão, nessa hora você vira um leão. Eu sei porque o Espírito Santo me revelou. Jesus te ama. Eu falei para você. Aquela mulher começa a chorar. Ela fala assim: toda vez que o meu filho volta da escola, ele fala: mamãe, quando eu crescer eu quero ser um cientista. Como você sabe? A mulher do lado dela, ela fica espantada. Ela vira para a gente e fala assim: vocês também interpretam sonhos? Eu virei para minha esposa: interpretamos tranquilamente. Qual que é o teu sonho? Eu tive um sonho com uma cobra muito grande, entrava em casa, ela picava o meu filho secava e morria. Eu fiz aquela cara de espiritual. Deus, o que isso significa? Naquele momento o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido: ela está envolvida com macumbaria, ela abriu uma porta para um espírito de morte atuar na família dela. Eu falei, como é que eu falo isso? Deixa eu te dar uma dica. Fala comigo, profeta feliz. Agora dá risada, fala, profeta feliz. Pode dar risada, eu estou vendo todo mundo que está dando risada aqui. O que você faz? Se Deus revela, é para restaurar. Deus não precisa compartilhar fofoca. Eu falei, por acaso a senhora está envolvida, sei lá, com algum tipo de macumbaria, magia negra, alguma coisa do tipo? Nisso a terceira mulher, ela vira para ela e fala assim: eu falei para você não ficar fazendo essas coisas. Eu falei, pastor, o que a gente faz? Eu falei, se Deus revelou é porque Ele quer restaurar. Vamos orar e quebrar isso agora. Você se arrepende? Eu estou arrependida, mas eu quero trazer o meu filho. Ela sai por 15 minutos, um menino que nunca teve um pai. Ela vai buscar aquele menino, ela traz aquele menino no meio daquela casa. A gente começa a orar por aquele menino começa a sentir a presença de Deus. Ele começa a sentir o toque do Espírito Santo. Ele começa a sentir um fogo sobre ele. Ele começa a chorar. E no meio daquele bairro de prostituição, ele levanta a mão e fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aleluia! O que Deus colocou sobre você não é apenas para você. Você é só o meio. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Nós somos apenas o canal. Quem que ama avivamento? Você que ama avivamento, levanta a mão e fala assim: eu amo avivamento. Pode falar. E eu amo tanto que eu posso ficar até 5 da manhã nesse lugar. Abre comigo em Atos capítulo 2. Uma das passagens mais conhecidas sobre avivamento. Atos capítulo 2. Fala comigo, Atos. O livro não se chama Ideias dos Apóstolos. Atos. Porque aquilo que Deus colocar dentro de você vai se transformar em execução. Você não aceita Jesus para se transformar em um filósofo. Você aceita Jesus, se torna filho e vira embaixador. Qual que é a diferença de um filósofo e de um embaixador? O filósofo pensa, o embaixador ele pensa e executa. Quando você é embaixador, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, ele representa a nação brasileira. Você é embaixador do reino de Deus. Aqui no Brasil, você pode ter o passaporte brasileiro, mas você representa o reino celestial. Você não é desse mundo. É por isso que o mundo não pode te satisfazer.
porque você não veio daqui. Atos dos Apóstolos, pessoas que entenderam e executaram debaixo daquela palavra. Existe uma missão para você. Dudu, mas eu não sei qual é a minha missão. Eu sei a sua missão. Como que você sabe? Porque a palavra fala a tua missão. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É muito fácil. Vá por todo lugar e pregue por todo lugar. Alguns vão pregar com o microfone, outros vão pregar através da arte, outros vão pregar através da política, outros vão pregar através de negócios, mas você tem autoridade para proclamar dos telhados a bondade de um Deus que amou tanto o mundo, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os discípulos estão debaixo dessa palavra. Eles entendem a tensão que existe entre missão, fala comigo, missão e condição. Marcos 16, ide por todo o mundo, por onde você for você vai ver sinais e maravilhas. Quem recebe isso? Atos 1, versículo 4, não saia de Jerusalém, até você ser revestido de poder. Imagina os discípulos no meio assim agora, será que eu vou por todo mundo, será que eu fico em Jerusalém? Ide por todo mundo, missão, ficar em Jerusalém, condição, você não está pronto para viver o seu propósito profético se você não receber poder do alto sobre a sua vida. E se você ama avivamento, você precisa de revestimento espiritual, e essa noite é uma noite de Atos capítulo 2, tem algumas pessoas empolgadas aqui, eu estou pregando para vocês, essa noite é uma noite de Atos capítulo 2, eles estão lá esperando, fala comigo, perseverança. Todo avivalista teve que ser perseverante. Eu vejo uma geração de jovens que são McDonald's. Eu quero o meu milagre, quando? Agora. Avivamento de micro-ondas, coloca lá 3 minutos, e se não acontecer, eu estou desistindo. Ora 1 ano por um homem, uma mulher de Deus, não encontra, eu vou procurar lá fora do jardim, depois eu arrasto para dentro, vai dar tudo certo. Pressa. Os discípulos tinham uma palavra, esperem em Jerusalém, então é aquela tensão, você vai por todo mundo, mas espera, você vai, mas espera, e por 10 dias eles esperaram. Agora, o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 15, que certa vez, Jesus, após a ressurreição, aparece a 500 pessoas, quem que lembra disso? Jesus apareceu para 500, quantos que tinham no cenáculo? 120, isso me preocupa. Cadê os 380? Sabe qual que é o maior inimigo do seu avivamento? É a falta de constância. É quando você fala assim, hoje eu vou ficar assistindo Netflix. Eu não tenho nada contra a Netflix, eu assino. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É uma geração de Salmo 132. Eu não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não encontrar um lugar de descanso para o poderoso de Jacó. Qual que é a nossa prioridade? A verdade é, você quer uma gota do amor e da unção de Deus? Ele vai te dar uma gota. Você quer uma garrafa? Ele vai te dar. Você quer uma caneca? Ele vai te dar. Agora, Deus está procurando homens que vão falar, eu quero um oceano. Eu quero um oceano. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Deus levantou um homem de Deus chamado John D. Lake, eu falo disso aqui um pouco no livro, tudo que eu estou falando está no livro, mas ele levanta aquele homem, e aquele homem, ele vai para a África, ele começa a se mover em sinais e maravilhas, e ele escreve, ele relata dizendo, naquele ano, eu tenho certeza que eu era o homem mais faminto por Deus que já existiu. Eu não sei se isso era verdade, mas só o fato de você pensar que você é a pessoa mais faminta por Deus que já existiu, meu irmão, você já merece uma medalha. Deus está levantando hoje pessoas que não vão desistir, que vão orar se necessário 7, 8, 9, 10 anos, até você ver o seu pai salvo, a sua família restaurada, o teu bairro prostrado aos pés de Cristo. Eles estão lá esperando. Então Jesus, ele é elevado aos céus no final de Atos 1, e eles começam então esse processo de espera. Primeiro dia, eu imagino a galera reunida, e Pedro fala, é agora.
Espírito Santo, vem. Cri, cri. Nada. Vem, Espírito Santo. Nada. Aí ele para. João, você está sentindo alguma coisa aí? Não. Tiago, você está sentindo alguma coisa? Também não. Aí Tomé fala, eu acho que ele não vem. Galera, a gente tem uma palavra. Segundo dia, amanhã a gente se vê. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Existem palavras que Deus te deu, que elas precisam começar a ser geradas dentro de você, antes de você ver elas se materializar. Você tem que começar a sonhar com cidades. Você tem que começar a sonhar com a sua família restaurada. Você tem que começar a sonhar e acreditar naquela empresa que Ele falou para você que ia te dar. Quando Ana recebe uma palavra do sacerdote Eli, a palavra fala que o semblante dela já não era mais o mesmo. Sabe por quê? Porque o que você não precisa ver a bênção, você precisa receber a palavra. E se você recebe a palavra com fé, já é suficiente. Se Deus falou, já é. Então esses 120, eles estão esperando. E depois de 10 dias, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: e tendo chegado o dia de Pentecostes, fala comigo, chegou. Eles estavam todos reunidos em um só lugar. Chacoalha mais uma vez a pessoa do seu lado e fala assim: estava todo mundo junto. Entenda uma coisa, todos estavam, fala comigo, juntos. Não existe avivamentos em isolamento. O que o inimigo vai querer fazer para que você não viva a plenitude do teu potencial? Ele te isola. Ah, mas a minha liderança me feriu. Quem aqui já foi ferido em algum momento por alguém da igreja? Levanta a mão. Tá. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Lembra de Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. O inimigo quer ver você emburrado lá no cantinho. Ah, mas ninguém gosta de mim aqui. Ah, esse aí acabou de chegar e já está na equipe de louvor. Ah, o meu líder nunca me dá uma oportunidade. Ah, o meu pastor não me cumprimentou no culto hoje. Sabe o que ele quer fazer com você? Deixar você amargurado. Todos estavam juntos. Meu irmão, você quer avivamento? Você tem que amar o perdão. Você não vai viver o teu avivamento pessoal se você não aprender a perdoar. Ah, eu não sinto de perdoar. Não tem problema, você não vive por sentimento, você vive por fé e decisão, o teu culto racional. Eu perdoo meu pai que me feriu, eu perdoo o meu abusador, eu perdoo todo mundo. Por quê? Porque eu estou abrindo espaço no meu coração para receber uma cachoeira do amor de Deus. Ah, levanta a sua mão agora onde você está, fala assim: eu perdoo, em nome de Jesus, todas as pessoas que me feriram e me machucaram. Eu sou filho de Deus e eu tenho um coração livre de mágoa e de ofensa, e nada vai me afastar do corpo de Cristo. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, a gente vai viver isso aqui junto. Todos estavam juntos. Quanto tempo eu tenho? Vocês estão bem? Quem me dá meia hora, levanta a mão. Tá, meia hora, uma hora e meia. José teve 2 filhos no Egito. Um era Manassés, fala comigo, Manassés e Efraim. Manassés significa: Deus me fez esquecer da dor da casa do meu pai. Fala comigo, esquecer. Efraim significa: Deus me deu vitória na terra da minha aflição. Sabe por que muitas vezes a gente não vê vitória? Porque a gente não aprendeu o esquecimento. Deus está falando para a igreja do Brasil: vocês só têm Efraim se vocês passarem por Manassés. Por quê? Porque se José não aprendesse a lição, quando os irmãos dele chegassem pedindo comida, o que ele ia falar? Você que me viu passar pela prova e não me ajudou, agora que me vê na bênção vai se arrepender. É isso que ele fez? Não. Ele fala assim: foi para a preservação da vida que o Senhor me trouxe até aqui. Eu quero profetizar para você que toda ferida que o inimigo causou na sua vida, Deus vai transformar em uma plataforma de bênção, para que você seja curado e outras pessoas sejam libertas, curadas e restauradas através da autoridade que vem sobre a sua vida.
Você que não teve um pai biológico presente, você vai ferir o inimigo sendo o melhor pai que essa geração já viu. Você que não teve uma mãe presente, você vai ser uma mãe que vai ensinar uma geração a amar a família, a amar a igreja. O que eu estou falando para você é que Deus está nos dando a espada de Golias. Aquilo que o inimigo tentou usar para causar medo em uma geração, Deus colocou na mão de Davi para que ele cortasse a cabeça do gigante. Aquilo que o inimigo tentou usar para te ferir, agora está vindo sobre você para que você possa ferir o inimigo. Todos estavam juntos, quando de repente, versículo 2, e de repente, fala comigo, de repente. Presta atenção nessa palavra, de repente. Muitas vezes, o de repente de Deus não vai parecer tão de repente assim. Você vai estar orando, você vai estar jejuando, você vai estar gerando aquilo, você vai estar compartilhando. Deus, quando que vai acontecer? Quando eles estão lá acreditando naquela palavra, e a palavra de Deus diz, de repente. Deixa eu falar algo para você. O teu tempo de obediência, espera e perseverança estão te preparando para o teu de repente. Você está entendendo isso? Que o teu tempo de espera, o teu tempo de perseverança, o teu tempo de fidelidade, o teu tempo de acreditar naquilo que você já recebeu, estão te preparando para que você sofra o de repente de Deus. Você só se prepara, eu estou falando para você, se você se preparar nesse próximo ano, vai vir uma onda de aceleração sobre o Brasil. Deus vai te levantar de uma maneira excepcional, para que você manifeste a glória dele como você nunca imaginou, mas esteja preparado para o de repente. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, não dá tempo. Agora eu vou me arrumar todo, agora, não, você tem que se encontrar pronto, cara. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que estar pronto. Agora abriu a janela de oportunidade, agora eu vou largar o namorado, agora eu vou assim. Não, você tem que se encontrar pronto. Eliseu fala, eu vou dar um beijo nos meus, eu estou me despedindo, eu já estou indo. Eu vou queimar minha carroça, eu vou fazer um churrasco com meus... Por que Eliseu queimou o boi? Para pensar. Ele podia só ter seguido Elias. Sabe por que ele queimou o boi? Porque Eliseu está queimando o plano B. Ele está falando, eu não vou voltar para aquela vida. Deus está te batizando hoje de convicção, cara. Você não vai voltar para aquela vida. Eu falo agora com a autoridade de Cristo. O Espírito Santo vai te dar graça para você não voltar àquela vida. Eliseu, ele queima os bois. É um sinal, é um pacto, Senhor, eu estou aqui deixando o plano B, eu estou deixando aquilo que eu achava que era o meu propósito, mas a tua palavra diz em Isaías 55, que os teus pensamentos sobre mim são maiores do que os meus. Eu estou abrindo mão, e eu vou seguir o Senhor nessa janela de oportunidade. Se você se alinhar nesse tempo, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Existe um manto caindo sobre a igreja brasileira. Estou falando para você, existe um manto caindo sobre a igreja brasileira. Existe um manto de aceleração, de avivamento para as nações, que está vindo sobre a igreja brasileira. E Deus está falando, se eu ao menos encontrar Eliseus preparados, se eu ao menos encontrar pessoas que vão queimar a carroça, se ao menos encontrar pessoas que acreditam que eu vou tocar o Brasil para ser um espelho para as nações da terra, get ready, alista-te, se prepara, meu irmão. Get ready, se prepara, se prepara. Existe um ano para você fazer o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. E eu não estou aqui falando que se eu não fizer eu vou perder. Eu estou falando que existe uma janela. Existe uma janela. Existe uma janela. Assim como aconteceu em 1904 em Gales com Evan Roberts, assim como foi em 1906 com William Seymour em Azusa, existe uma janela sobre o Brasil. E se você se encontrar com Eliseu, vai vir um manto de unção, de autoridade e de aceleração, para que você faça obras maiores.
Eu creio que nós estamos vivendo um cristianismo no ombro de gigantes. Deixa eu falar algo para você que é jovem: honre o legado das pessoas que vieram antes de você. A gente não descobriu a roda. Sabe por que a gente está aqui queimando por Jesus? Porque existia uma geração de senhoras, de homens de Deus, que com os joelhos no chão, plantaram as sementes que a gente está colhendo hoje com alegria, plantaram com lágrimas. Não seja um jovem que vai falar: agora eu descobri a roda, o meu pastor não me entende. Meu irmão, você que não entende o que o teu pastor passou, você que não sabe o quanto que ele teve que orar e jejuar para você estar aqui. Honra os mais velhos. Sabe por que Deus está fazendo isso que Ele está fazendo no Brasil, diante de tantos outros motivos? Por causa das senhoras do coque. Mas eu acho muito estranho aquele reteté. Você acha estranho? Você acha estranho? Estranho é uma igreja sem o poder de Deus. Estranho é uma igreja sem o poder de Deus que vira uma ONG que prega teologia. Jesus não morreu na cruz para criar uma ONG que prega teologia. Pelo amor de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Entenda que existe um chamado profético para a igreja brasileira. Entenda isso, cara. Entenda que é um Kairos. Entenda que os seus filhos vão chegar mais longe. Entenda que vai vir prosperidade sobre a nação brasileira. E Deus está olhando quem são os homens fiéis, aqueles que vão ter o caráter de Cristo, para manter, para gerenciar, para tocar no tesouro, para tocar na nação e curar a pobreza. Existe uma janela. Todos estavam juntos, todos quem? 120, porque os outros 380 não ficaram. E de repente vem um sobrenatural sobre você. Você tem que estar pronto. Eu imagino aquele discípulo que perdeu o dia do cenáculo. Você não quer ser o discípulo que perde o dia do cenáculo. Hoje eu vou ficar em casa. De repente ele começa a mandar mensagem lá para João: João, como é que está aí? João nem responde. Pedro, como é que está? Pedro não atende. Ele abre no stories do Instagram, está lá: Tomé, galera, o fogo de Deus veio aqui sobre o cenáculo. A gente pode ver ali línguas de fogo. Esse aqui é Tiago, ele está falando em grego. Está vindo uma galera. Você está entendendo? Sabe quando você era criança que tipo, você não ia num rolê com os teus amigos e depois eles voltavam falando: cara, foi incrível. Você falava assim tipo: cara, que droga que eu não fui, velho. Mas você falava: não, tudo bem, que estava super legal também lá em casa com a minha tia. A gente estava lá comendo bolinha de chuva, estava super legal. Você não quer ser esse cara? Sabe o que eu sinto de falar para nós, igreja brasileira? Dinheiro não é o problema. Tem algumas pessoas aqui, você está preocupado com dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. Se você entender o princípio do dízimo, você entender o princípio da generosidade, Deus ele vai derramar tanto sobre você que você não vai ter onde guardar. Isso aqui não é a minha opinião, isso aqui é a palavra de Deus. Quantas vezes nós colocamos o dinheiro como uma barreira entre nós e o nosso propósito? Jesus vira na primeira multiplicação de peixes: alimenta a multidão. Nós não temos dinheiro. Jesus não perguntou quanto de dinheiro eles tinham. Jesus não perguntou quanto de dinheiro Pedro tinha. Jesus não perguntou quanto de dinheiro João tinha. Jesus nunca vai cobrar algo de você que você não tenha dentro de você. Existia um menino lá com 5 pães e 2 peixes. Ele entendeu. Eu posso até soltar uma heresia agora, mas eu duvido que ele era a única pessoa dentro de milhares que tinha um pouquinho de comida. Eu duvido. Eu vou chegar no céu e vou falar: Jesus, é verdade que só aquele menino foi preparado? Pensa comigo, cara, são 5 mil homens, mais mulheres, mais crianças, e só ele tinha pão e peixe.
Não, ele estava disponível. E se você entender que dinheiro não vai te parar, falta de recursos não vão te parar, falta de conexões não vão te parar. Ah, mas eu nasci numa família simples. Jesus veio de Nazaré. Nasceu em Belém. Depois fala, o Nazareno. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa aqui de Navegantes? Está entendendo o que eu estou falando? Será que pode vir alguma coisa daqui? Nem entenderam a vida de Jesus. Ele nasce em Belém, ele vai para o Egito, depois ele vive em Nazaré. Aí quando ele vem, não, mas ele é o Nazareno. Não é dinheiro que vai te parar, cara. Não é dinheiro que vai te parar. Existe provisão dentro do teu propósito. E se você entender que enquanto você se oferece a Deus, Ele vai multiplicando aquilo que Ele coloca sobre a sua vida. Eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. Versículo 3: e lhes apareceram línguas como de fogo. Fala comigo, fogo. Que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos, fala comigo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Fala comigo, todos foram cheios. Agora, olha o versículo 13. E outros zombando diziam: estes homens estão cheios de vinho novo. Quem que entende o que eu estou querendo dizer aqui? Existe uma geração lá fora que vai olhar para você e vai falar: cara, você está cheio de vinho novo. Você está bêbado, cara. Cara, eu já tive encontros com Deus, eu creio que vai acontecer essa noite. Que eu caía debaixo da unção, eu ficava 2 horas sem conseguir parar de dar risada. Por que a multidão lá de fora achava que eles estavam bêbados? Porque não discerniram o ambiente. Existem pessoas que vão olhar para você e vão falar: cara, eu não sei o que você tomou, mas é forte. Eu não sei o que é, mas é forte. E a galera orando em línguas, a multidão começa a chegar, e no versículo 14: mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens da Judeia e todos vós que estão em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, escutai as minhas palavras. Fala comigo, Pedro se colocou em pé. Fala comigo, Pedro se colocou em pé. Sabe de uma coisa? Tão importante quanto você cair no Espírito é você se levantar cheio do poder. Para que a nossa geração não vire uma geração que vive de conferência em evento, em conferência em YouTube, em conferência em retiro, Deus está falando: recebe, pode cair, se não cair não tem problema, eu gosto de cair, eu amo que o apóstolo Luiz fala: se eu não cair eu me jogo, não tem problema. Agora o importante é você se levantar. O mesmo Pedro que havia negado Jesus por 3 vezes, agora estava de pé na frente de 3.000. Vocês crucificaram Jesus, vocês crucificaram o Messias, vocês precisam se arrepender. E naquele dia, em Atos capítulo 2, 3.000 almas se rendem ao senhorio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Pedro se colocou de pé. Deus está colocando a nossa geração de pé para refletir para fora aquilo que é gerado aqui dentro. Deus está nos colocando de pé para que Ele use a tua boca lá fora como a voz dEle para restaurar famílias, pessoas, cidades, nações. Aquilo que você recebe não é para você. Segundo Reis capítulo 4, existe uma viúva que chega para o profeta Eliseu dizendo: eu só tenho, ela chega, meu marido morreu, os meus filhos estão sendo levados como escrava. O profeta fala: o que você tem na sua casa? Eu só tenho um pouco de azeite. Fala comigo, um pouco de azeite. O azeite que representa a presença do nosso amado Espírito Santo. Eu só tenho um pouco de azeite. O profeta fala: você não precisa de uma transferência de unção.
volta para tua casa, fecha a porta e derrama aquilo que você tem. E enquanto ela derramava, aquele azeite multiplicava. Eu vejo uma geração de jovens que falam: cara, eu quero a unção de grandes homens de Deus. Eu acredito nisso, eu acredito na transferência de unção. Mas se você não colocar para fora, não adianta nada. Porque o maior princípio da multiplicação da unção que Deus te dá é: multiplico enquanto você derramar em vasilhas. Você quer ser usado para curar os enfermos? Ore. Na rua, na faculdade, por onde você for, procure vasilhas. E o profeta fala: não poucas. O que é isso? Não procure poucas vasilhas, se derrame com todas as pessoas que chegarem à sua volta. Eu te garanto que o teu azeite vai multiplicar. O Espírito Santo não vem sobre a igreja apenas para a gente ter um tremelique gospel. E eu amo isso. A minha avó é a vovó do reteté, você tem que entender, eu amo isso. Aquele coque apertadinho, aquela cheia. Quantas vezes eu acordava de madrugada para beber água, ela estava lá de joelho orando: Deus, toca os meus netos. Primeira coisa que ela falava quando eu acordava, não era oi, era assim diz o Senhor. Eu amo o mover do Espírito Santo. Agora a palavra de Deus diz, e eu vou terminar com isso, Isaías capítulo 61. E aí a gente vai experimentar algo dos céus. Quem aqui ainda está acordado para experimentar algo dos céus? Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me tem ungido para pregar as boas novas ao pobre, e Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, e para proclamar, fala comigo, proclamar, para proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão para aqueles que estão encarcerados. Coloca a mão na sua cabeça e fala comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Versículo 4 diz o seguinte: e eles edificarão as ruínas antigas, irão levantar os escombros do passado e repararão as cidades. Fala comigo, cidades. Repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. Essa aqui é uma profecia messiânica que se cumpre em Lucas capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, ele pede o livro do profeta Isaías, ele lê sobre ele, dizendo: o Espírito do soberano Deus está sobre mim. E hoje se cumpriu essa profecia. Agora em João capítulo 20 e 21, Jesus diz aos discípulos, após a ressurreição: da mesma maneira como o Pai me enviou, eu vos envio agora. Recebei do meu Espírito. O que eu estou falando para você é que o mesmo comissionamento que estava sobre Jesus em Isaías 61 está sobre a sua vida. Deus te ungiu para pregar as boas novas. É o despertar do Espírito Santo. Resumindo aqui o que eu preguei hoje: despertar, fala comigo, despertar. Ponto 1 de todo avivamento é o despertar do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. Sinais, maravilhas, fome espiritual, paixão pela presença de Deus, paixão pela adoração, paixão pela palavra, paixão pela Bíblia, paixão por jejum, que nos leva ao ponto 2, fala comigo, grande onda de salvação. É o versículo 14, quando Pedro se levanta, ele prega, 3.000 almas são salvas. Nós estamos entrando numa temporada sobre a nação brasileira, de uma grande onda de salvação. Isso vai tocar a tua família, isso vai tocar a tua casa, isso vai tocar a tua escola, isso vai tocar o teu bairro. É uma grande pesca, uma pesca maravilhosa. É Lucas capítulo 5. Vai vir tanto peixe que a gente vai precisar de mais barco. Mas o terceiro ponto que eu quero falar para você para encerrar é: eles renovarão, eles reconstruirão as cidades antigamente assoladas. Jesus não quer apenas tocar pessoas, Ele quer restaurar cidades. Ele quer restaurar nações. Ele quer fazer com o Brasil aquilo que Ele fez na Inglaterra no primeiro grande despertar com John Wesley, onde a escravidão é erradicada, onde hospitais são construídos, onde famílias começam a ser restauradas. No avivamento de Gales em 1904,
A palavra, os historiadores dizem que o temor de Deus veio de maneira tão poderosa sobre aquela nação, que enquanto Evan Roberts andava nas ruas, as pessoas fechavam bares. 60% do consumo alcoólico daquela nação caiu em um ano. E se eu falar para você que muitas baladas do Brasil vão se transformar em igrejas? Deus vai tocar a nossa nação. Ele quer te despertar, Ele quer salvar o perdido através de você, e Ele quer te levantar como um reformador, aquele que vai tocar sistemas, aquele que vai tocar a educação, aquele que vai tocar a família. Existe uma unção sobre você, que não é apenas para você ter um tremelique e cair no chão. É hora de nos levantarmos, é hora da igreja ficar de pé, é hora da igreja entender a autoridade. Levanta-te e resplandece, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Densas trevas cobrem os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É um grande derramar do Espírito Santo, que vai culminar numa reforma da nação, e as nações vão olhar para o Brasil e vão falar: uau, como vocês conseguiram? E a gente vai falar: foi Jesus, foi Jesus. Uau, aleluia. Feche os seus olhos onde você está. O fogo do Espírito Santo vai começar a ser derramado sobre nós. Deus vai começar a queimar no coração de algumas pessoas chamados específicos. Eu vejo a minha irmã continuando na presença de Deus, mas eu vejo a minha irmã aqui na frente, Débora. Eu vi o Senhor queimando o seu coração por famílias e por crianças. Deus está te dando uma autoridade para restaurar famílias. Aquilo que o inimigo tentou fazer contra você, Deus está te dando autoridade para você destruir o inimigo. O seu coração vai queimar por casais restaurados, por crianças amadas. Fique de pé onde você está. Senhor Deus, eu oro agora pela Débora, por uma unção vinda do alto. Pode vir aqui na frente. Uma unção nova vinda do alto. Restaura agora sonhos. Deus está restaurando sonhos. Em nome de Jesus, recebe. Vestes de alegria, vestes de alegria, vestes de alegria. Take it. Oh! Ora ta 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 tarara ta 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 ta. Serianderera nanayera nananai. Aonde você está agora? Fica de pé no seu lugar, levanta suas mãos. Sharata ta 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 sai. A banda pode vir aqui em cima. Algo sobrenatural vai acontecer essa noite. Esse é o momento de Atos capítulo 2. A gente vai fazer simplesmente o seguinte: você vai segurar a mão da pessoa do seu lado bem alto. Pode segurar a mão da pessoa do seu lado. Pode fechar os corredores aqui. A palavra diz que todos estavam juntos. Uau. Oh. Existe um rio aqui nesse lugar. Começa já a beber dessas águas. São águas de avivamento. É o rio de Ezequiel capítulo 47, que ele flui do templo, debaixo da porta do templo, para a cidade, e aquelas águas vão ficando mais profundas. Aquele que beber dessa fonte jamais terá sede, de dentro dele nascerá um rio de águas vivas. Existe um rio de águas vivas que Deus está ativando hoje, essa noite, em muitas pessoas. Ele está tirando pedras. Começa a mergulhar, começa a entrar nesse rio. Aquele homem fala para Ezequiel: daqui para lá você vai precisar mergulhar, porque as águas são muito profundas. Eu quero falar para a igreja Mevande e navegantes: vocês vão precisar mergulhar.
Vai mergulhando. Às vezes a gente espera uma direção de um pastor, um líder de adoração. Deixa eu falar algo para você. O véu foi rasgado de cima a baixo. Entra no Santo dos Santos agora mesmo. Entra. Entra. Existe um novo e vivo caminho que foi rasgado através do corpo de Jesus. Deus, nós entramos agora no Santo dos Santos. Nós entramos agora no Santo dos Santos. Ei! Existe um óleo fluindo nesse lugar. É um fogo, é um óleo, é um vento, é um rio. Ele vai começar a passar de pessoa para pessoa. É como se fosse uma eletricidade, está começando a te pegar. São sinais que a gente está recebendo hoje. Um enchimento do Espírito Santo, como foi em Atos capítulo 2. Fala comigo bem forte: Espírito Santo, Espírito Santo, meu melhor amigo, vem, 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 vem. Cante isso, cante isso. Cante isso, aumente o teu fogo. Aumente o teu fogo.
você fala essa noite, eu preciso do fogo do Espírito Santo queimando em mim como nunca antes, existe uma transferência para ser liberada sobre você. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar e vem para frente. Se você fala, eu quero um fogo novo, talvez vai precisar afastar as cadeiras, eu não sei como a gente vai fazer isso, a gente vai voltar a adorar. Mas se você quer o fogo de Deus, aí no mezanino, você está aqui embaixo, corre para frente, entenda, é uma janela, entenda, é Eliseu, entenda, é Atos 2. Se você fala, eu quero o fogo de Deus, pode vir bem para frente, bem para frente. Pode vir mais para frente para o pessoal que está atrás chegar. Pode dar passos para frente. Pode ir mais para frente, você que quer isso. Dá mais um passo para frente. Agora você vai colocar a mão no ombro da pessoa do seu lado. Vamos fechar aqui. Todos estavam juntos. Coloca a mão no ombro da pessoa do seu lado. O fogo de Deus já está aqui. O fogo de Deus já está aqui. Aumenta. Deixa fluir agora, deixa fluir. Ora em línguas, ora em línguas. Deixa transbordar, deixa transbordar. Derrama o azeite, derrama o azeite. Agora você vai derramar o azeite para a pessoa do seu lado. Encontre vasilhas, cara. Mais, 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 mais.
Lucas 12:49, Jesus disse: eu vim para trazer fogo sobre a terra, e quem dera já estivesse aceso. Quem dera já estivesse aceso. Levante suas mãos aos céus. Ainda tem mais de Deus aqui. Junto com os instrumentos, eu vou orar e Deus vai derramar fogo sobre você agora. Erga suas mãos ao alto. Diga comigo: Senhor Jesus, quem dera o teu fogo esteja aceso em mim agora. Diga a Ele: Jesus, eu quero hoje, eu quero agora. Eu vou contar até 3 e Deus vai tocar você com fogo agora. Feche os seus olhos. Vamos lá, tenha fé. Feche os seus olhos agora. João disse: eu vos batizo com água.